Oi, pessoal! É um prazer estar na sua companhia em mais um episódio do podcast Quinto e Rebelo. Eu quero iniciar esse episódio com uma reflexão para você que é empresário, você empresária, a relevância da tua comunicação. É essencial que você se preocupe com conteúdo, com posicionamento, com o que nós chamamos também de brand. Então, se você está aí preparando um monte de conteúdo, mas não tem estratégia, você não vai conseguir alcançar resultados. Procure quem é especialista, procure estar ao lado de pessoas que vão te ajudar a crescer no teu posicionamento e na tua reputação. Relevância na comunicação é fundamental se você se preocupa com a sua marca. Essa é uma dica importante. E, claro que todas as vezes que a gente aparece aqui é porque tem novidade, tem convidado especial. E hoje o papo é muito importante que você compreenda que nós vamos falar sobre negócios, mas é um portal especializado em negócios que é o Piauí Negócios. E eu trouxe, lógico, o seu idealizador, Robert Pedrosa, está aqui. Robert, muito bem-vindo ao podcast Quinto e Rebelo. Eu costumo sempre fazer a leitura aqui da bio, né, do nosso entrevistado, e eu vou falar aqui sobre quem é o Robert Pedrosa, formado pela UFP, especialista em marketing político e mídias digitais, com mais de 30 anos de experiência no jornalismo e na assessoria de comunicação. E o Robert também, pessoal, eventualmente colabora com grandes mídias nacionais, como é o caso da Folha de São Paulo, Valor Econômico e Estadão. E o Robert também já foi premiado várias vezes com as reportagens que ele faz. E é um prazer, Robert, uma honra para o nosso podcast estar recebendo você. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Ari. Eu queria também cumprimentar os telespectadores, os ouvintes do podcast Quinto e Rebelo. É um prazer estar aqui com você, Ari, que a gente tem uma parceria já há algum tempo, né? E estou aqui à disposição para contribuir com o meu conhecimento para os internautas. Maravilha. E lembrando, pessoal, o nosso podcast ele está disponível pelo Spotify também e, claro, aqui na plataforma do YouTube. Vai, comenta aí, coloca o like, né, Robert? Coloca aí, ativa o sininho, porque isso ajuda a engajar o nosso produto na forma digital e, claro, mais pessoas vão poder ter acesso. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Então, uma pergunta aqui importante para fazer para o Robert. Mas, antes dessa pergunta, pessoal, eu queria que vocês entendessem o que é a marca Piauí Negócios. Olha, a Piauí Negócios é o primeiro jornal online do Piauí, voltado exclusivamente para a divulgação de notícias sobre empreendedorismo, negócios, tudo que interessa empresários e empresárias. E a gente costuma dizer aqui, até no bastidor eu estava comentando com o Robert, que o Piauí Negócios é a nossa versão da Exame, né? Vocês lembram da revista Exame? Ainda tem ainda o portal Exame de Negócios. O Piauí Negócios, essa é a nossa versão, né, Robert? Do Piauí da revista Exame. E eu fico muito feliz de ter esse conteúdo de qualidade aqui. Então a proposta do site, pessoal, é discutir temas relevantes dos setores produtivos do nosso estado do Piauí e do Brasil todo também, né, Robert? Mas com a relevância do Piauí. Desde agricultura, indústria, comércio, serviços, startups e todos os eventos da área. Sempre sob a perspectiva de contribuir para o desenvolvimento desses ramos da economia. Então, dessa forma, o portal Piauí Negócios contribui com o entendimento melhor do mercado por parte da população e principalmente você empreendedor, você empresário que está aí naquela dúvida de como tomar suas decisões, consulta lá também as notícias do Piauí Negócios. Mas agora, perguntar aqui para o meu amigo Robert, como foi a ideia de fazer um site voltado para negócios no Piauí? Conta para nós. Bom, na verdade é o seguinte, desde que eu sou jornalista, eu já escrevi sobre vários assuntos, política, educação, saúde, cultura e economia. E eu sempre gostava de fazer matérias de economia, já era uma coisa que eu sentia prazer, né? Falar de números, falar de crescimento, enfim. Ok, até aí tudo bem. Mas na redação do Jornal Dia, a gente fazia matérias sobre vários assuntos. Então, mais ou menos em 2015, eu ainda estava no Jornal Dia e recebi uma proposta da minha amiga Carla Neri. Ela era editora de uma revista chamada Revista Fé Comércio, e era uma revista voltada para o empreendedorismo local, né? Ela era patrocinada pela Fé Comércio e a Carla Neri era a editora-chefe. E aí, como ela era dona também da revista, ela estava sem tempo, né? Precisava de alguém para ajudar e me chamou para fazer reportagem para a revista
e depois eu virei editor da revista. E eu comecei a gostar mais ainda, porque eram matérias que não eram matérias do dia a dia, eram matérias trabalhadas, que você demorava para fazer as matérias, então eram matérias bem mais interessantes. Era chamadas matérias frias. O que é matéria fria? É uma reportagem que você pode ler hoje, ler daqui a um mês, daqui a 6 meses, ela vai continuar sendo atual. É diferente de notícia quente, que se você ler hoje, amanhã já não tem mais sentido, já passou. E eu passei, acho que 2 anos nessa revista, trabalhando com a Carla Neri, e depois eu me desliguei da revista, fui para Brasília. Nesse período, eu conheci um grupo de empresários que tinha um grupo no WhatsApp chamado Clube de Negócios, né, que foi criado pelo empresário Paulo Petit, lá da Quitanda Petit. Esse clube de negócios, ele foi criado para que os empresários trocassem serviços, negócios entre eles mesmos. Eu achei interessante, né, isso, network e trocar serviços. E eu descobri esse grupo, eu descobri justamente fazendo uma reportagem sobre isso. A gente publicou uma reportagem sobre esse grupo na revista. E eu quis entrar no grupo. Olha, eu queria entrar no grupo também. E aí eu entrei no grupo e fiquei ouvindo, vendo as conversas lá. E quando eu saí da revista da Fé Comércio, e eu estava morando em Brasília, eu notava que as pessoas compartilhavam muitas informações sobre o Piauí, mas eram informações que eles passavam. Quando eles comentavam alguma informação de economia nacional, mandavam o link do jornal, do site. No Piauí, não, eles só falavam, só comentavam. E eu percebi que eles não mandavam notícias sobre a economia do Piauí, porque não tinha nenhum veículo, não tinha uma fonte. E aí eu vi, rapaz, isso aqui é uma oportunidade. Eu acho que se aparecer um veículo de comunicação voltado para negócios locais, vai ter público para consumir. Né? Ali era um público muito restrito, eram cerca de 250 pessoas no grupo de WhatsApp, mas dá para você ter uma ideia de como é que pensavam os empresários. Ali tinha grandes empresários e tinha pequenos empresários. Então, eu fiz uma pesquisa na própria plataforma do WhatsApp, com o próprio grupo, para saber o que eles achavam de um site de notícias voltado para negócios. Nessa pesquisa, 70% disse que consumiriam esse conteúdo, né? Ou seja, um bom número de pessoas. Um bom número, exatamente. E, além disso, eu perguntei nessa pesquisa quem estaria disposto a pagar por esse conteúdo. 30%. Eu achei um número muito alto. Né? Então, dali eu vi que era uma oportunidade de abrir um site de notícias focado na economia, negócios. Porque nesse período que eu estava em Brasília, a revista Fé Comércio foi descontinuada. Eu sei. Né? Então o mercado ficou mais carente ainda de notícias sobre isso. Nós temos aqui no Piauí a grande imprensa que trata também de economia e negócios, mas ela não trata só disso. Ela trata de outros assuntos que interessam a população de um modo geral. Né? Política, que é o forte aqui no Piauí, também matérias sobre polícia, de entretenimento, que elas dão muita audiência. E quando tem uma coluna dentro do portal, né? Não é uma coisa, não é um portal só daquele tipo de notícia. Exatamente, né? Exatamente. Então, os grandes portais, a grande imprensa daqui, até divulga notícias de economia, mas com bem menos apuração e bem menos importância, porque não dá uma audiência muito grande. Mas, como eu lhe falei, eu vi que era uma oportunidade, era um nicho que eu podia explorar, então eu resolvi abrir o site. Eu, na época, abri com 2 sócios, né? A gente se juntou e fizemos o site com recursos próprios e colocamos no ar no dia 11 de novembro de 2019. Olha só, parabéns. E como foi assim, claro que eu gosto sempre de perguntar para os nossos convidados o nome, como foi que deu a ideia para Piauí Negócios? Pronto. O primeiro nome do site foi Piauí Econômico. A gente se baseou no Valor Econômico. Né? O Valor Econômico e a Revista inspiração, Exame, né? São inspirações da gente. O Jota também, que é um site de Brasília que já cresceu muito, também foi inspiração para a gente. Então era Piauí Econômico. Só que isso antes do site entrar no ar. Só que durante esse período eu fui pensando, Piauí Econômico vai dar a impressão de que vai estar falando de como economizar. Né? E pode soar essa impressão, né? Isso, vai dar a impressão de que é um site onde você vai pesquisar e vai encontrar coisas mais baratas. Né? Isso foi o que eu pensei na época. E o site era focado nos empresários.
ele é focado para os empresários, certo? Isso. Ele discute a economia do ponto de vista do empresário. Como é que as empresas estão se movimentando, as empresas que estão chegando no Piauí, o que elas estão fazendo para crescer, quais os desafios, entendeu? Então, o foco são os empresários. Né? O site existe para servir de informação para os empresários e empresárias do Piauí. Então, pouco antes do site entrar no ar, mais ou menos assim, um mês antes, eu tive um estalo. Rapaz, eu acho que Piauí Negócios é melhor. Tem a ver mais com empresas, né? Isso. Vai falar de economia, mas tem a ver com empresas, negócios. E aí a gente mudou para Piauí Negócios, né? Já um mês antes de lançar. Um mês antes de lançar. E aí eu tive que fazer a logomarca nova. Sim. Modificar tudo. Modificar todo o domínio. Eu já tinha comprado o Piauí Econômico também, o domínio do site, tinha comprado. E aí quando eu fui pesquisar o domínio do site, já não tinha mais esse Piauí Negócios, né? Mas mesmo assim a gente lançou o Piauí Negócios e deu super certo. O site foi um sucesso, o site é um sucesso. E muita gente, inclusive, elogia o site pelo nome. Sim. Acho que o nome tem tudo a ver com o conteúdo e tem a ver com o Piauí. Com a finalidade, né? E diz o que a que o site se propõe. Exatamente. Eu gostei também muito do nome, viu? Parabéns. Piauí Negócios é um nome pequeno, mas é um nome que ele traduz o que você faz. E tem tudo a ver, né, Robert? Piauí Negócios. E marca registrada. Já já nós vamos comentar sobre isso, né, Robert? Já já. Tem uma surpresa aqui para mostrar para vocês que nos acompanham aí. E, Robert, uma pergunta que eu acredito seja recorrente das pessoas ali que estão à sua volta, de quem está consumindo essas informações. Como é que você consegue essas informações? Porque você acredita que, até por ser especialista e pela relevância do teu portal, creio que informações até em primeira mão chegam para você, né? Mas como é que o Robert consegue as informações que às vezes nem a mídia tradicional consegue? Você está sempre ali trazendo novidade. Como é? Me conta um pouco desse bastidor. Bom, vamos lá. Primeiro, a minha experiência enquanto jornalista do Jornal Dia, que é onde foi que eu aprendi tudo que eu sei hoje, digamos assim, fez com que eu tivesse acesso a pessoas da área do empreendedorismo. E mesmo quando eu saí do Jornal Dia, em 2016, eu continuei recebendo informações de empresas, de assessorias de imprensa, né, de entidades. Então, eu já tinha algumas informações que eu recebia, como todos os outros jornalistas também recebiam. Só que, como eu falei um pouco no começo, que os jornalistas de outros veículos, eles recebem essas informações de economia, mas nem sempre eles viram a pauta, porque eles vão priorizar aquilo que dá mais acesso. Isso. Então, essa é a primeira forma de eu conseguir informação. Muitas coisas chegam para mim, chegam no meu e-mail, né, chegam no meu WhatsApp. Essa é uma das maneiras de eu conseguir informação. A segunda é que eu estou sempre indo aos eventos empresariais. Qualquer evento empresarial que tem aqui no Piauí, eu estou participando, estou conversando com os empresários, né? Então, ali eles vão me contando o que está acontecendo, vão me dando ideias, né? Vão sugerindo pautas. Ali é outra fonte. Outra fonte também é esse grupo de WhatsApp que eu te falei, que eu participo desde o início, né? O Clube de Negócios. Clube de Negócios. Né? A gente está lá também. Eles trocam informações, eles colocam reclamações do setor empresarial. Isso. Então, ali também gera muita pauta. Eu fico sabendo muita coisa dali, porque eles comentam coisa entre eles, entendeu? Então, que eles não comentam em outros lugares. E aí, dali também surgem pautas. E a outra coisa, eu também pesquiso muito. Quando eu entro no meu computador, eu vou em vários sites nacionais, sites governamentais, sites de consultorias sobre economia, onde eles fazem muita pesquisa sobre o mercado nacional, com dados, estatísticas, nacional, regional e local. Então, estou sempre pesquisando. Então, assim, é daí que vem as informações. Ótimo. Né? E eu queria ressaltar que, tipo assim, não é essa informação chegar pra gente, é a gente transformar aquilo ali em algo que seja de fácil entendimento. E apurar, né, e Robert? Apurar. Porque eu acho que é um ponto até relevante de ser comentado, que o Piauí Negócios, pessoal, ele se preocupa em apurar o fato justamente para não publicar algo que seja incorreto ou até uma fake news, né? Então, essa apuração que o Robert faz é muito relevante para trazer para você, leitor, quem está ali todo dia acessando o Piauí Negócios, uma notícia verdadeira, apurada e, claro, né, feita por um profissional, que é o nosso amigo aqui, o jornalista Robert Pedrosa. Deixa eu só ressaltar uma coisa, Ari. Inclusive, sobre essa questão da apuração, todas as matérias que a gente publica, que tem como base as pesquisas, a gente bota o link lá para a pessoa clicar e
acessar o estudo. Sim, sim. Né? Aí, se tem uma informação onde eu digo que o PIB do Piauí cresceu 3%, por exemplo, a pessoa vai clicar lá e vai acessar aquele estudo do IBGE ou de outro... Ou seja, a fonte, né? Para conferir se o que eu estou colocando está lá. Exato. Entendeu? Então, isso dá mais credibilidade ainda à informação do Piauí Negócios. Com certeza. E uma coisa que o Robert começou a falar, pessoal, e que eu tenho testemunho ali disso, é que os eventos que eu vou relacionados a negócios, o Robert está lá. Então, realmente é uma pessoa que está presente, está junto dos empresários, porque acaba que também se tornando o Piauí Negócios, e isso é inevitável, essa fonte segura, mas também essa voz para os empresários, para aqueles que negociam. Quando for fazer um evento, divulga no Piauí Negócio, que lá é o foco, lá é onde as pessoas acessam para conhecer. Então, essa habilidade que o Robert tem de permear esse meio empresarial é muito importante. É realmente um nicho bem específico que você encarou e que está dando certo, né, Robert? Obrigado, Robert, graças a Deus. Falar de empreendedorismo é falar de desafios, né? Comenta com a gente pela tua experiência de jornalista especializado, fundador do Piauí Negócios. Quais são os principais desafios de empreender no nosso estado? O que você observa que os empresários mais relatam para você de dificuldades, desafios, obstáculos que existem, né? Comenta com a gente um pouco da tua opinião sobre isso. Olha, pela experiência que eu tenho, pelas reportagens que eu faço, pelo meu contato com os empresários, as duas coisas que mais dificultam o crescimento das empresas aqui no Piauí, no Brasil de modo geral, é acesso ao crédito, né, e a burocracia. Sempre as empresas estão querendo crédito para investir, né? E em alguns casos os bancos não liberam, né? Os bancos exigem muita coisa e as empresas não têm o que oferecer, principalmente as pequenas, né? E aí isso dificulta o crescimento das empresas, né? Eu entendo que quem vai emprestar o dinheiro precisa ter uma certa segurança, né? Mas a empresa, ela não, como é que eu digo? Ela não tem muito o que oferecer a não ser a força de trabalho, a não ser a ideia, né? Porque muitas empresas que estão começando não têm nem patrimônio. Como é que ele vai oferecer garantia? Verdade. Mas a gente observa que quando há uma liberação de crédito, o mercado responde, entendeu? Então eu acho, e é uma reclamação constante de todos os empresários, inclusive dos grandes empresários também. Eles reclamam que deveriam, não é que eles até têm patrimônio, mas eles acham que há muita burocracia na hora dos bancos liberarem esse dinheiro para eles. Então, essa é uma questão, uma dificuldade do nosso Estado, crédito, embora tenha tido esforço dos bancos oficiais, do governo do Estado, da Prefeitura, para facilitar isso, mas ainda não está atendendo como os empresários querem. A outra coisa é a questão da burocracia. Sim. O Brasil, a lei tributária é complexa, né? Teve a reforma tributária agora, que está em processo em andamento, né? Foi aprovada, mas agora está entrando em vigor aos poucos. Mas, assim, quando você vai abrir uma empresa ou você vai fazer algum acréscimo, existe muita burocracia, que já foi reduzida muito, reduziu bastante nos últimos anos, mas ainda há muita burocracia. E as empresas, isso atrapalha as empresas. Eu também acredito que realmente o Estado tem que ter alguns critérios para as empresas abrirem ou para ampliar esses investimentos, mas isso é uma reclamação constante dos empresários, muita burocracia para fazer algumas coisas na empresa, precisa de muita autorização, muitos alvarás, entendeu? É tudo muito burocrático e isso atrapalha também. Então são as duas coisas que eu percebo que os empresários me falam que atrapalham, né, que dificultam o desenvolvimento. Inclusive nas matérias que eu publico, que tratam sobre esses assuntos, as matérias têm mais acesso. Quando eu boto alguma matéria sobre crédito, o acesso é bem maior do que a média das outras matérias. E também quando eu tenho alguma matéria sobre como enfrentar a burocracia, as matérias também têm mais acesso do que a média das matérias de um modo geral. Entendi. Então, assim, voltando aqui para a apuração dos fatos, das notícias, quando você precisa de pautas, além do grupo Clube de Negócios que você comentou, como você faz para elencar as pautas, fazendo o que você disse, que é acessando sites nacionais, até mesmo acho que internacionais também, né? Porque a apuração ela é bem, bem geral. Além disso, quais são as outras formas que você tem para apurar mais pautas? Porque eu fico imaginando o desafio que é manter o site 24 horas no ar, sempre renovando ali as matérias, né?
Como é que você faz essas pautas? Você também tem uma equipe de colaboradores, tem pessoas que vão lhe repassando informações e você vai apurando e vai melhorando aquilo para ir para o site? Como é essa parte? Sim, no início, quando eu abri o site, eu era produzir o conteúdo sozinho, né? E mais ou menos de uns 2 anos depois, eu comecei a ter colaboradores jornalistas também que me ajudavam a pesquisar informações e ir atrás de informações nos locais onde eu não podia ir. Além disso, deles estarem apurando informações, eu tenho meus contatos com os empresários, né? Eu fico também sabendo o que é mais relevante naquele momento, né? Por exemplo, reforma tributária foi um assunto que foi muito discutido em 2023 e 2024. Então, eu priorizei matéria sobre isso, que estava gerando muitas dúvidas, né? Ainda hoje gera, mas naquela época não sabia se o Congresso ia aprovar ou não, então gerou muitas dúvidas. Agora está tendo a escala 6x1, né? Que as empresas estão preocupadas, então eu estou focando também nisso. É assim, como eu falei, a gente vai em eventos, o nosso e-mail está sempre chegando muita coisa no nosso e-mail. O WhatsApp também, né? No WhatsApp também, e eu estou sempre circulando, né? Agora, tem uma coisa também que ajuda muito, é que o nosso site, ele não é hard news, ele não tem aquelas notícias diárias. Se você olhar o site hoje, ele tem uma notícia publicada hoje, amanhã ele pode estar com aquela mesma notícia e depois de amanhã pode estar com outra. Porque são notícias para você ler com calma também. São matérias que você tem que pensar. Não é aquela coisa, aconteceu um acidente ali de trânsito, entendeu? Aquela coisa muito rápida. Então isso também facilita, até porque o empresário, ele precisa absorver aquela informação com calma. Isso. Né, para ele poder tomar a decisão. Entendi. É o chamado, nós não praticamos a chamada hard news, que é notícias quentes, notícias de última hora. Nós não fazemos isso porque não é o nosso foco. São notícias mais trabalhadas. Como se fosse, como fazendo comparação. O Piauí Negócio está mais para o Fantástico, que tem aquelas matérias especiais, do que para o Jornal Nacional, que tem as matérias todo dia. Muito bem. Entendeu? Boa comparação aí, ó, nosso Fantástico. Em relação a essa questão, curiosidade minha mesmo. Você falou que tem eventos que você não pode estar lá, mas tem alguém que pode, algum contato teu. Imaginando o Piauí, né, em todos os eixos que nós temos no estado, querendo não, um estado grande. Aí vamos supor que tem um evento lá em Oeiras ou em Parnaíba, aí você tem pessoas lá, né, tipo correspondentes que vão te ajudar com as informações e você poder colocar no portal, né? Fora de Teresina, a gente não tem correspondente, mas o que acontece? A fonte, o idealizador do evento, o responsável pelo evento, fez o evento lá. Eu entro em contato com ele, entro em contato com quem esteve presente e consigo fazer matéria por telefone. Massa. Né? Graças à tecnologia, a gente consegue fazer isso, entendeu? Como o Piauí é muito grande, a gente não tem estrutura para estar nesses lugares, a gente consegue muita coisa falando com a fonte, com quem esteve presente. As próprias empresas, o organizador do evento, que participou do evento, que idealizou, ele tem material, ele tem fotos, né? Ele tem depoimentos, entendeu? Então isso ajuda a gente a pegar aquela informação e passar para o resto do Piauí. É a matéria-prima que tu precisa para tornar visível ali no Piauí Negócio, né? Exatamente. Imagens. Então a gente tem essa facilidade, né? Como a gente não pode estar presente, a gente entra em contato com o dono do evento, o idealizador, e ele passa para a gente as informações, passa foto, né? Principalmente foto, é uma coisa que ajuda muito a gente. Hoje em dia, como todo mundo tem celular, está muito mais fácil. Isso, mais dinâmico, né? Mais dinâmico. Todo mundo conectado. E agora mais uma pergunta curiosa aqui, né? De todos os temas que você aborda no Piauí Negócios, quais você considera mais importante ali, que precisa de mais visibilidade no portal? Bom, eu acho que as startups, o universo das startups, reportagens sobre empresas inovadoras. Apesar de ter sido algo que tem crescido muito no Piauí, no Brasil, ainda é muito desconhecido pela maioria da população. Startup pode não parecer, mas é uma palavra relativamente nova, é uma palavra até inglesa, né? Isso. Muita gente não sabe o que é startup, né? E é um segmento que cresce muito, mas que ainda está muito pouco divulgado aqui no Piauí. A gente é o único portal que dá esse espaço com uma frequência maior para as startups, até porque eu também participo dos encontros, dos eventos, desse ecossistema, desse ecossistema. Então a gente está sempre acompanhando eles. Então eu acho sim que é muito importante, porque o que a startup tem de diferente da empresa tradicional? Ela pode crescer muito rápido, sem grandes investimentos. E esse crescimento rápido faz com que ela possa gerar mais empregos, gerar mais renda. Então é importante sim que o Piauí valorize
a criação de startups, que é uma maneira do PI dar um salto na economia sem precisar de grandes investimentos, de investimentos da empresa tradicional, de indústria. Sim. Não que não seja importante, indústria, comércio, mas as startups ela tem um poder de ter um crescimento muito alto e gerar muito dinheiro. Um exemplo que é de startup, mas que não é startup, o Google, por exemplo, ele começou como startup, né, e hoje é das empresas mais valiosas do mundo, né, cresceu muito rápido e gera muito recurso, gera muito emprego, entendeu? Então, assim, startups, elas precisam ter essa divulgação para que as pessoas conheçam a startup, investam nelas e elas possam gerar mais recursos para o Estado desenvolver o Piauí, que é o objetivo do Piauí Negócio, né, contribuir com o desenvolvimento do Estado. Maravilha. Gente, e lembrando, startup, como o Robert te falou, não é só uma empresa que essencialmente é da área de tecnologia. Tem startups em diversas áreas da economia. E é necessário realmente, Robert, estar de parabéns por disseminar essa cultura acerca do entendimento que a população deve ter sobre startups, sobre inovação, sobre negócios disruptivos que saem daquela caixinha, né? Saem daquela zona de conforto e trazem para a sociedade, para a população, uma solução até então desconhecida. Então, gente, a galera de startup, nosso abraço, né, Robert? Vocês realmente também movimentam a economia e que bom que o Piauí Negócios dá essa visibilidade, dá esse palco, né, para essas empresas. Robert, o Piauí Negócios ao longo da sua história ganhou vários prêmios, né? A gente estava até comentando isso antes de gravar sobre essas premiações. Conta para nós a relevância dessas premiações para o portal e também para você enquanto jornalista. O Piauí Negócios, acho que já ganhou 8 prêmios de reportagens Olha só, aqui parabéns. No Piauí e fora do Piauí. Para a gente é muito importante porque é uma maneira da sociedade, né, reconhecer o nosso trabalho, que é feito com muito carinho, com muito esforço, principalmente em uma época onde a desinformação cresce muito rápido, né? Infelizmente, apesar da internet ser algo muito positivo, permitir muita coisa legal acontecer, ela também permite com que as pessoas espalhem desinformação, espalhem mentiras, e isso prejudica a sociedade, prejudica a democracia. O nosso site, a gente trabalha com notícias verídicas, óbvio, sobre negócios. E a gente fica muito feliz porque fomos reconhecidos aqui e fora daqui por entidades sérias e com credibilidade. O Sebrae já premiou a gente em nível nacional. Parabéns. A gente já foi premiado pelo Banco do Nordeste também em nível regional. Fomos premiados também em nível nacional pela entidade chamada Associação Nacional de Publishers, né? Ela tem sede lá no sul do Brasil e premiou a gente em 2024 como o melhor site de economia e finanças do Brasil, na categoria regional. Então, isso é muito importante porque dá uma credibilidade maior para o site, porque as pessoas percebem, poxa, esse site está sendo premiado é porque alguma coisa ele fez. Isso. E da notoriedade também. Da notoriedade também, justamente. A gente tem contato com pessoas, com empresas de outros estados, a gente troca experiência. E chama a atenção, né? Chama de outros portais regionais, nacionais, né? Exatamente. A gente é afiliado à Associação de Jornalismo Digital, que é uma entidade com mais de 100 empresas jornalísticas do Brasil inteiro, que são nativas digitais. A gente aprende muito com ela, com essa troca de experiência. São empresários de todo o Brasil na área de jornalismo. Robert, eu navego pelo portal e eu percebo que você tem uma preocupação muito grande em trazer especialistas para colaborar como colunistas, né? Inclusive eu tenho um amigo que é colunista, o Eduardo Tubler, mandar até um abraço para o Eduardo. E essa sua, digamos assim, escolha pelos colunistas, como é que ela se dá, como é que essa conversa, esse convite, creio que parte de vocês, né? E a importância deles para o Piauí Negócio. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, é muito importante essa participação de especialistas, porque eles trazem o conhecimento deles, né, com a visão deles e com a opinião deles. E isso faz com que o leitor tenha acesso a outros pontos de vista, entendeu? E isso faz com que também haja uma pluralidade maior do site, entendeu? A gente escolhe baseado no conhecimento deles, a gente procura saber quem é essa pessoa, qual o conhecimento que ela tem, qual é a reputação dela no mercado, entendeu? E também se ela consegue escrever de uma maneira clara. Não adianta ser especialista e escrever numa linguagem rebuscada. Tanto que todos os textos eu olho antes de serem publicados. Maravilha. Então, assim, é muito importante. E também porque esse pessoal traz público também. Eles têm um público deles. Isso ajuda, muitas vezes,
o PO Negócios, apesar de ser um site bastante conhecido, mas tem gente que não conhece ainda. Então, quando eu trago um especialista para escrever no site, ele também traz a audiência dele para o site, e isso é importante para a gente. Quanto mais gente conhecer o PO Negócios, melhor. Eu creio que até como jornalista, a escrita muitas vezes daquele colunista, ela, lógico, por ser, às vezes, de outra área, não é aquela escrita jornalística, eu acho que você até dá uma pitada ali, né, de acrescentar isso aqui, para melhorar, né, o texto. Então, isso é muito interessante, falar sobre esses bastidores. Agora, vamos falar para o Robert empresário, tá? Tem um jornalista, que uma coisa não vai jamais se desprender da outra, né? Mas agora falando o Robert mais voltado à parte empresária. Conta para nós quais são as principais dificuldades de ser empreendedor nesse meio, que é um meio que você depende, né, das informações, depende ali também da relevância do site para que os anunciantes apostem. E ao longo dessa jornada do Piauí Negócio, da história que você tem vivido aí, quais são as principais dificuldades que você já enfrentou, lições que você aprendeu, de repente erros que você cometeu e que você não cometeria mais? Você pode compartilhar um pouco com a gente? Posso sim. Olha, ao longo desse tempo, a gente amadureceu muito, né, nossa experiência. Eu já tinha tido uma empresa há uns 25 anos atrás, de assessoria de comunicação. Essa é a minha segunda empresa. Para mim é desafiador porque eu sempre fui jornalista, eu sempre fui, digamos, empregado. E não era ruim ser empregado, era confortável, porque você faz seu serviço, entrega seu produto e pronto, tá ali. Você não tem que ir atrás de recursos para lhe pagar. É o dono da empresa que vai atrás de recursos para lhe pagar. Então, quando você tem uma empresa, você tem que pensar em tudo. Você pensa nela 24 horas. Né? Tem que entender de fluxo de caixa, entender de contabilidade um pouco, entender de marketing, entender de relacionamento, né? Entender de estratégia, entender de administração. Então, assim, é muita coisa para uma pessoa dar conta. Apesar da minha empresa ser muito pequena em termos de tamanho, né? Embora ela tenha um alcance grande, e isso, o que mais me trouxe dificuldades foi eu não ter especialidade em outras áreas dos quais eu não tenho expertise. Entendi. Eu, então, comecei a estudar um pouco sobre o assunto, né? E comecei a buscar alguns parceiros, né? E fui crescendo devagar. Só vou dar o passo. Até passo de cada vez, né? Exatamente. Fora isso, uma coisa que a gente demorou é que, tipo assim, aqui no Piauí, as empresas, elas só gostam de fazer negócio com quem elas conhecem. Mesmo o Piauí Negócio tendo credibilidade, elas queriam ver o dono. Quem é esse dono? Quem é esse rapaz? Então, eu só fechei alguns contratos depois que a pessoa me conheceu, viu quem eu era. Sim. Porque tem que bater aquela confiança. Sim. Então, eu acho que uma das dificuldades que a gente ainda tem é a gente não conhecer todo mundo ainda. Muita gente conhece o Piauí Negócios, mas muita gente não conhece o Robert. Né? Não sabe quem está por trás daquilo ali. Depois que elas me conhecem, tem uma confiança. Né? E se eu pudesse estar em mais lugares ao mesmo tempo, seria mais fácil para eu conseguir, digamos assim, mais apoio das empresas. Né? A gente tem apoio de algumas empresas, mas se a gente estivesse ainda mais presente em vários lugares, a gente poderia ter mais apoio. Entendi, Robert. Então, pessoal, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, eu sempre falo e reforço, vamos apoiar os nossos empreendedores locais, né? O portal Piauí Negócio é um portal 100% genuinamente piauiense. Então, de repente, o teu negócio tem uma relevância e você quer se associar ali, colocar a tua marca associada a outra marca de relevância, que é o Piauí Negócio, conversa com o Robert. A gente está até aqui, essa entrevista, esse bate-papo leve, solto, descontraído, é também para dar holofote para marcas piauienses. Nós temos competência de sobra para poder fazer com que a tua marca, que já é relevante, fique ainda mais respeitada. Inclusive, a próxima pergunta é sobre o teu know-how, especialista, jornalista. Para vocês terem ideia, o Robert, ele colabora, eventualmente, com jornais gigantes do Brasil, como é o caso do Valor Econômico, que é uma referência, né, Robert, nessa área. A Folha de São Paulo, o Estadão. Robert, fala para a nossa audiência como é ter sido escolhido por essas grandes mídias para, digamos, ali estar sendo quase que um correspondente, né, enviando vez ou outra um material para eles. Eu creio que eles são bem exigentes também, né, com a qualidade do texto. Mas conta para nós como foi esse convite,
de estar ali trabalhando com essas grandes mídias nacionais? Obrigado. Ao longo da minha carreira, né, a gente vai conhecendo pessoas de outros estados, né? A gente não tem como não trocar ideias com pessoas de outros estados. E aí eu tive contato com algumas pessoas de outros estados quando eu era do Jornal Dia, né? A maioria dos veículos de comunicação do Brasil, eles têm sucursais, São Paulo, Rio, Brasília, né? Quando chega no Nordeste, às vezes tem Recife, às vezes tem Porto Alegre, né, no caso do Sul, mas eles não têm correspondente em todos os estados, em todos os lugares. Então, muitas vezes eles precisam de alguém para estar naquela cidade, naquele local, naquele exato, porque vem a autoridade nacional para cá, ou então eles querem apurar alguma coisa do Piauí, e eles precisam encontrar alguém de confiança, de relevância, para poder apurar aquela notícia. Sim. Então, eles entram em contato diretamente comigo ou por indicação. Mas a indicação que é feita por um colega sempre é baseada na capacidade técnica. Se, por exemplo, eles entram em contato com um colega meu, jornalista, né, ele vai me indicar já avaliando se eu tenho um conhecimento que vale a pena contribuir para aquele veículo. E aí o veículo grande procura a gente, né, já tem uma base do que a gente é, e passa a pauta para a gente conversa e manda brasa. E geralmente a gente discute junto como é que vai ser feita a pauta, entendeu? Como a pauta vem deles lá, a gente entende que eles têm um direcionamento, mas a gente também dá a nossa contribuição. Entendi. E sempre tem sido, como é que eu digo, um retorno muito bom, porque eles pedem mais de uma vez, eles mandam você fazer uma matéria, depois de um certo tempo eles mandam novamente você fazer, pedem para você fazer novamente. E é muito bom, porque fica no nosso currículo, a gente contribui para um jornal de grande circulação, entendeu? Isso, já vai para o teu currículo, portfólio, né? Ter um jornalista. Inclusive, já houve épocas de eles me procurarem para pedirem para eu fazer reportagem, eu não podia fazer naquele momento, e eles pedem, você tem alguém para indicar? Sim. Eles já confiam em você, e se você indicar alguém é porque você vai indicar alguém legal. Então, assim, já houve outras vezes onde eles procuraram a gente, mas a gente não pôde fazer naquele momento, porque estavam com outras demandas, e a gente conseguiu indicar outras pessoas, entendeu? Maravilha. Pessoal, esse episódio, ele traz holofote para o Piauí Negócios, por considerarmos essa marca uma marca importante no nosso estado, como um veículo de comunicação relevante. E ao falar de marca, né, tem tudo a ver com um trabalho que a Quinta e Rebelo desenvolve ao longo de quase aí, vão fazer 12 anos, viu, Robert, agora no mês de junho, de história. Eu e a Maria Rebelo, minha sócia, manda um abraço para ela. E a marca Piauí Negócios é registrada, é exclusiva em todo o Piauí. O Robert me procurou há anos atrás com essa necessidade, porque ele já entendia a importância do registro, de não ter outro Piauí Negócios por aí, né, ou algo derivado, né, Robert? E quando ele nos procurou, nós fizemos toda a análise de viabilidade do nome, uma verificação técnica apurada também, fala de apuração, e a marca hoje tem registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Ele até trouxe aqui a placa da marca registrada. Mostra aí, Robert, para a gente poder... Aqui, pessoal, olha só. É um maior orgulho que eu tenho aqui de ter essa marca registrada, né? Que, inclusive, a gente registrou a marca, a gente fez a reportagem para a revista Fé Comércio sobre a importância do registro da marca. Isso. E lembro que quando eu botei o site no ar, eu pensei logo, olha, a marca tem que ser registrada. E a gente procurou o Ari, que tem uma empresa que é especializada nisso, né? Deu um atendimento excelente para a gente, estava sempre à disposição, eu tinha algumas dúvidas, falava com ele, não, o que você quer, o que você está precisando. Então, assim, parabéns, Ari, pelo trabalho, entendeu? A gente até fez reportagem na época divulgando que a gente foi registrado. Sim, publicamos a reportagem no nosso site. E a gente está muito feliz, né? Inclusive, quando eu falo para algumas empresas daqui que a gente tem um registro, eles, nossa, tem registro já tem o registro. Porque, infelizmente, ainda não é um hábito comum das empresas. Nem aqui no Piauí, nem no Brasil. Né? E depois o problema gera. Exatamente. Então, assim, é um orgulho que a gente tem de ter a marca registrada, entendeu? Ela está segura. Está segura, exatamente. Entendeu? E isso é muito importante, principalmente porque a marca cresceu, tem o nome, tem a credibilidade, né? Então... Já pensou se eu não tivesse feito isso alguns anos atrás? A pessoa podia ir lá registrar primeiro que você... E pronto. E todo o trabalho que eu tinha feito ia ficar... Mas tu tinha que mudar de nome de novo, né? Tinha que mudar de nome de novo, fazer tudo de novo. Tudo de novo. O Robert até comentou comigo, pessoal, eu acho interessante ele voltar a falar aqui para nossa audiência, porque quando ele foi
Aí o registro de marca, beleza, tá seguro, tudo certo. Mas lá atrás, ele foi tentar registrar o domínio de internet, né, Robert? Pronto. Fala para nossa audiência a tua experiência. Bom, essa é interessante. Primeiro, o nome do site que eu tinha pensado era Piauí Econômico. Então, um amigo meu me falou, vem cá, como é que eu faço para registrar o domínio? Não, tu vai no registro BR. Eu fui lá e botei piauieconômico.com.br, registrei esse domínio. E paguei, ok, direitinho. Pouco antes do site entrar no ar, não, esse nome não vai dar certo, eu quero um nome melhor. Um nome que tenha mais a ver com empresas. Porque Piauí Econômico vai dar a impressão de que é um site que ensina você a economizar dinheiro. Não é bem essa a proposta, né? Na verdade, a proposta não é essa. A proposta é falar sobre empresas, sobre o mercado, para empresários, para que eles leiam o site e a partir dali tomem decisão nos seus negócios. Isso. Então, eu resolvi mudar para Piauí Negócios. E aí, quando eu fui olhar no registro BR, o endereço piauinegócios.com.br não estava disponível. Alguém já tinha registrado. E aí, meu Deus, e agora? Não, pois eu vou tentar aqui outro nome. Eu botei pinegócios.com.br e estava disponível. Então, a gente abriu o site, inaugurou o site piauinegócios.com.br. Desculpa, o site Piauí Negócios com o endereço pinegócio.com.br. Né? Não era piauinegócios.com.br. O nome do site era Piauí Negócios, mas o endereço, a URL, era Pinegócios. Isso. E aí, a gente colocou o site no ar. Mas, mesmo o site conseguindo estar crescendo, eu queria o nome Piauí Negócios, né? Porque Pinegócios, a pessoa podia pensar que o nome era Pinegócios, não Piauí Negócios. Tinha gente, inclusive, que pronunciava Pinegócios. Eu levava ao pé da letra o que estava no site. Muita gente, muita gente pronunciava Pinegócios. Robert, eu quero fazer matéria no Pinegócios, Pinegócios. E ali me incomodava, né? Porque o nome do site não era Pinegócios, era Piauí Negócios. Exato. E Pinegócios poderia significar outra coisa, aquela letra grega, né, que tem, que é Pi. Então, não, é Piauí Negócios. Até porque o objetivo do site era falar do Piauí. Então, eu queria que as pessoas lembrassem do Piauí. E aí, foram se passando os anos e eu soube que a marca, o registro BR, você tem que renovar todo ano. Isso. Ou então você faz um contrato mais longo, mas geralmente o pessoal faz o contrato anual. Então, todo dia eu botava lá, todo ano eu botava lá, piauinegócio.com.br, e estava lá, disponível. Até que um dia eu botei e apareceu que estava disponível. Opa! Aí nossa, a pessoa então que tinha comprado não renovou. Eu fui lá, registrei, comprei o domínio e falei com o desenvolvedor do site para que ele migrasse todo o conteúdo do Pinegócios para o Piauí Negócios. Hoje, o piauinegócios.com.br está sob meu domínio, mas o Pinegócios também está. Isso, para garantir, né, que ninguém vai lá bancar o espertinho. Isso. Ele não quer mais Pinegócios, não, mas eu quero. Exatamente. Então, eu estou com os dois domínios, embora o domínio principal seja Piauí Negócios. Sim. A gente teve uma época de transição, onde a pessoa digitava pinegócios.com.br e o site automaticamente levava para o Piauí Negócios. Isso. E teve uma época que o Pinegócios estava na frente do Piauí Negócios nos motores de buscas. Mas hoje o Pinegócios já ultrapassou. Então, valeu a pena a gente ter feito essa mudança. Então, é importante, gente, que vocês, quando forem registrar a marca, na época da renovação, renovem. Porque alguém pode ir lá, pode tomar. Exato. Às vezes a pessoa nem vai com má intenção, mas ela viu lá que estava disponível e pegou. Né? E quando a pessoa paga, a entidade responsável entende que ela tem todo o direito, né? Já que ninguém anteriormente tinha feito a compra do domínio de internet. Uma pincelada importante aqui, que só pegando o gancho, registro de marca e domínio de internet são coisas distintas, tá, pessoal? Para vocês não acharem que é a mesma coisa. Quando eu falo de registro de marca, eu estou falando de você poder proteger o nome da sua empresa a nível nacional. E o órgão federal que é responsável por isso é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Quando eu estou falando de domínio de internet, que é o site lá, né, www.suamarca.com.br, que no caso aqui é o piauinegócio.com.br, eu quero registrar o domínio, a URL, como a gente fala também, do registro.br, que é uma entidade responsável no Brasil em fazer ali a tramitação e venda, né, de domínio de internet, tá bom? Aí tem também o domínio.com, que já é outra entidade, outras inclusive, né, que são responsáveis por isso. Então, quando você for pensar no nome da sua empresa, pensa logo na questão da disponibilidade da marca e pensa também na disponibilidade do domínio de internet. Porque talvez a marca está disponível, mas o domínio não está, aí você tem que fazer balancear isso, você vai não querer apostar naquele nome. Ou vice-versa, às vezes o domínio está disponível, mas lá no INPI não está disponível. Então, na dúvida,
fala com a Quinta e Rebelo, que a gente te ajuda a fazer essa avaliação, essa validação do nome da tua empresa, tá bom? E é muito importante, Robert, você falar sobre isso, que muita gente também nem sabe, né, dessa importância. Justamente, foi bom você tocar nesse assunto, e o exemplo que eu dei foi muito bom para esse tipo de coisa. Ou seja, o domínio Piauí Negócios eu já tinha conseguido através do NPI, graças à sua intermediação, da Companhia das Marcas. Mas não é o domínio, o registro, né, que eu falei. Já o domínio na internet, eu não tinha o piauinegócio.com.br. Por quê? Porque ali gerar outra coisa. Não dependia do INPI. Né? Eu tinha a marca Piauí Negócios como um portal de notícias, mas não tinha o domínio piauinegócio.com.br. Isso. Aí depois eu consegui. Então são coisas diferentes. Gente, só um parênteses aqui, o Robert já acabou de falar Companhia das Marcas, mas é porque antes nós éramos nomeados como Companhia das Marcas. Hoje é Quinta e Rebelo, propriedade intelectual, com a nossa estratégia de brand, de alcance e de relevância também. A gente passou por esse renaming que a gente fala e estamos super felizes agora com Quinta e Rebelo, porque o Robert é meu amigo de muitos anos atrás, então é normal ter esse breve esquecimento dessa mudança, mas hoje somos Quinta e Rebelo, propriedade intelectual. Robert, o papo está muito agradável, você é muito agradável, então muito obrigado. Poderíamos ficar aqui muito tempo conversando. Eu acredito que tudo que foi tratado aqui é relevante, fica na história, porque a ideia também é essa, é trazer a marca do nosso cliente, do empresário, como protagonista desse episódio. E agora, queria que você, olhando para a câmera da verdade, né, a sua câmera ali, olho no olho com o nosso público, deixa aí um conselho, uma dica, o que as pessoas devem fazer para se diferenciar no mercado, você que lida com tantos empresários, tantos gestores, se você puder compartilhar algumas dicas aí, e claro, deixar sua mensagem final aí para os nossos queridos ouvintes e espectadores aí. Bom, obrigado, Ari. Eu queria dizer para os empresários do Piauí que quando você tiver uma ideia, procure ouvir outras pessoas, claro, mas se você tiver pessoas que acham que não vai dar certo, você tem que testar aquela ideia primeiro. Né? Muitas vezes a pessoa acha que não vai dar certo, mas você só quem vai dizer que vai dar certo não é o mercado. Você tem que testar aquela ideia, validar no mercado, e a partir daí, sim, você pode tomar a decisão de seguir adiante ou não. Porque muitas vezes você tem uma ideia e várias pessoas, não é nem por maldade, é porque elas acham que aquela ideia não vai dar certo, não vai ter mercado. Só que uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que o mercado vai mostrar para você. Então, não tenha medo de ir adiante com as suas ideias, empresário ou alguém que esteja pensando em inovar, tá bom? Um grande abraço para vocês. Excelente dica, empreendedores, empreendedoras, a audiência que nos ouve, porque também nós temos pessoas que são estudantes também, que nos acompanham, graduandos. E, claro, nosso podcast é para todo mundo, pessoal. O direcionamento aqui, lógico, é de falar de negócios, marcas, conteúdo relevante, mas é para qualquer pessoa. Inclusive, meu filho de 11 anos assistiu o episódio todinho, entende tudo, até fala para mim umas coisas que ele acha que deveria melhorar, o Jonatas. Então, assim, para vocês verem como o nosso papo aqui, ele é um papo didático, né, Robert, também, qualquer pessoa entende, enfim. Então, agradecer mais uma vez, Robert, pela sua presença aqui, desejar para o Piauí Negócios muito mais sucesso, tá? É um site que tem todo o nosso respeito, uma marca registrada pela Quinta e Rebelo, e que a gente se orgulha muito de ter você também como parceiro, viu, meu amigo? Daqui muito obrigado. Apertar sua mão aqui, que é muito importante a gente reconhecer aquelas pessoas que também fazem parte da nossa história. E você que nos ouve, pessoal, que nos assiste, aproveita, vai aí, www.piauinegócios.com.br. Vai conhecer esse portal tão importante aqui para o nosso Piauí, que destaca as empresas, os negócios, os eventos, né, Robert? Você está na dúvida, qual evento vai ter em Teresina esse mês, ou no próximo mês, ou no Piauí, que eu posso ir lá visitar, que eu posso ir lá entender os negócios? Vai lá no piauinegócio.com.br, acessa aí, vai estar aparecendo aí nosso produtor vai colocar aí, tá bom? Robert, o arroba também fala pra galera. Pronto, é justamente isso que eu ia falar. Eu ia pedir pra você divulgar o nosso Instagram, que Pode falar. @pinegócios. Pronto, você vai lá, digita lá, @pinegócios, e você vai... Sempre atualizado, né, ali? Sempre atualizado. Muito bem. E também aproveita aí, segue a gente, Quinto Rebelo, no Instagram. A gente também está sempre atualizando, colocando informações relevantes sobre marcas,
entregas de placas de marcas registradas, assim como o Robert tem a placa dele, muitos empresários também estão obtendo a sua placa de marca registrada, e fora outras informações que a gente sempre compartilha por lá. A você que nos acompanha, novamente eu peço, coloca o like aí no YouTube, dá avaliação 5 estrelas no Spotify, faça com que esse conteúdo chegue a mais gente, porque o engajamento de vocês é importante. E a gente agradece a sua audiência, esse tempinho gostoso que passamos aqui nessa conversa maravilhosa. E não esqueça, o nosso episódio em breve vai estar disponibilizado nessas plataformas YouTube e Spotify. E é um prazer tê-lo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau!